Conversamos com Murilo Miranda, ex-vereador e presidente da Câmara, ele que foi indicado para a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo de Santo Antônio de Jesus, cargo que, aliás, já chegou a exercer no município. Murilo, como você recebeu essa indicação? Está disposto a encarar esse grande desafio? Meus cumprimentos, Mascarenhas, meus cumprimentos a todos. Olha, eu recebi com grande alegria, mesmo porque estou muito feliz pelo prefeito Humberto Leite, que é uma pessoa que merece reassumir o governo do município de Santo Antônio de Jesus, e também pela minha indicação, motivo de muita alegria, e eu sei que é um grande desafio, temos muito trabalho pela frente, mas que vai ser também muito gratificante a gente poder colaborar com o crescimento da área de esporte, da cultura de Santo Antônio de Jesus, que no momento realmente está muito carente, e a gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas também que vamos ter pessoas muito importantes nos ajudando e pessoas de grande prestígio que irão fazer com que o governo de Humberto Leite seja muito positivo também nessa área. Murilo, a experiência angariada nessa pasta, na gestão anterior, contribuirá para essa sua nova atuação? Claro, olha, eu quero inclusive aproveitar a oportunidade para fazer um esclarecimento para a população, para quem está nos assistindo. Olha, Santo Antônio de Jesus nunca teve Secretaria de Esporte e Cultura, sempre teve uma diretoria que na época era ligada à Secretaria de Educação, isso há muitos anos. A pessoa que idealizou e que concretizou a criação da Secretaria de Esporte e Cultura de Santo Antônio de Jesus foi Murilo Miranda. E isso em 2003. Nós fomos o idealizador, naturalmente que o prefeito da época mandou o projeto para a Câmara aprovou, e naquela oportunidade nós assumimos. Posteriormente, o atual prefeito, ele, quando assumiu há 8 anos atrás, ele acabou a secretaria. Ele acabou com a secretaria porque ele nunca valorizou essa área de esporte e cultura, e ele criou uma superintendência. Voltando a criar a secretaria, já agora, há 1 ou 2 anos atrás, por conta de exigências legais, não porque gosta de esporte e cultura, mas por conta de exigências legais, até para poder receber recursos do governo federal. Então, eu, naturalmente, que conheço bem de tudo isso aí, porque participei, fui secretário, tivemos aqui na época a oportunidade de realizar grandes eventos, como foi, eu acho que até hoje o povo de Santo Antônio não esquece, o São João do Beijo, o Arraiá do Beijo, né, foi uma coisa que ficou marcada. Até hoje as pessoas comentam. Então, naturalmente, que essa experiência nos dá subsídios para que a gente tenha agora uma atuação. Se bem que, nesses anos todos, a coisa progrediu muito. Você tem hoje grandes projetos aí a nível federal. Mas, Mascarenhas, eu estava conversando com um colega seu há poucos instantes e estava dizendo a ele que hoje, com os meios de comunicação, com a internet, com tudo que está aí, você não precisa ser muito inteligente, não. Você só precisa ter um pouquinho de cabeça para poder, qualquer coisa que você assumir, você conduzir bem. Se você tiver um pouco de visão e tiver uma boa equipe de trabalho, você vai realizar grandes trabalhos. Então, é isso que a gente pretende fazer. Eu tenho certeza que nós iremos, com tudo isso que eu acabei de lhe falar, e com o prestígio do prefeito Humberto Leite, com o prestígio dos nossos representantes na área estadual, o deputado Rogério Andrade, e do deputado federal Félix Mendonça, iremos conseguir grandes projetos e grandes feitos para Santo Antônio de Jesus na área do esporte e da cultura. Agora, você assume o cargo em janeiro e logo terá que se debruçar em torno da realização do São João. Qual a sua expectativa com relação a isso? Olha, a gente assume a partir de 1º de janeiro. Agora, o São João, o prefeito Humberto Leite já teve a oportunidade de falar, inclusive hoje, em entrevista que deu anteriormente, da criação de uma comissão especial para o São João. Ou seja, essa comissão ela estará diretamente ligada a ele e não à secretaria. Ele já deixou isso bem claro, inclusive em conversa que teve comigo. Então, essa atribuição para o São João não será da secretaria, será dessa comissão especial que o prefeito irá criar. Vem aí, Murilo, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, e Salvador sediará jogos importantes. Eventos dessa natureza levam turistas à cidade do interior, e o Santo Antônio de Jesus está nesse circuito. Haverá algum trabalho com relação a isso? Olha, Mascarenhas, isso que você acaba de me perguntar, eu tenho conversado com alguns amigos. Inclusive, tive a oportunidade anteriormente também, em outras entrevistas, falar sobre o assunto. E eu volto a repetir o seguinte, nós temos em Santo Antônio de Jesus, nesse momento,
é uma cidade privilegiada no Brasil com relação à Copa do Mundo, porque dos 22 jogadores pentacampeões mundiais, que foi a última Copa do Mundo que nós conquistamos, nós temos um em Santo Antônio de Jesus, e que, por coincidência, está retornando para morar aqui. Ele sempre esteve aqui, mas morava em outros lugares. Atualmente mora em Belo Horizonte, mas está retornando agora em janeiro para morar em Santo Antônio de Jesus. E eu já tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o Júnior sobre a sua colaboração conosco aqui na Secretaria de Esporte, e ele prontamente se prontificou. E eu tenho certeza de que ele irá, durante esse ano de 2013, porque a Copa do Mundo começa agora, né? Copa das Confederações já faz parte da Copa do Mundo. E Santo Antônio de Jesus, como você bem disse, uma cidade que fica aqui próxima a Salvador. Salvador será uma das sedes, com grandes seleções participando aqui, inclusive uma seleção também que é tetracampeã mundial, que é a seleção italiana, né? Então nós vamos ter esse privilégio. Inclusive nós iremos procurar a Associação Comercial e Industrial de Santo Antônio de Jesus, para que juntos a gente possa desenvolver um projeto, até com relação à imagem de Júnior dentro desse processo todo, para que o próprio comércio, o próprio turismo de Santo Antônio de Jesus venham a ter, aproveitar bem essa oportunidade da Copa da Confederação e da Copa do Mundo. Então, a gente vai participar ativamente, e Santo Antônio tem que ter a sensibilidade de saber buscar os benefícios que naturalmente virão com a realização desses eventos aqui em Salvador e, naturalmente, aqui em Santo Antônio de Jesus. Secretário, há um reclamo muito grande dos esportistas locais e dos artistas com relação à necessidade de mais apoio logístico. Na sua gestão, essa questão será discutida com representantes desses segmentos? Claro, inclusive na campanha política, o nosso prefeito Humberto Leite, eu estive presente numa reunião que foi feita num dos hotéis aqui da cidade, com os representantes desse segmento que você se refere, dos artistas. E o prefeito deixou bem claro naquela oportunidade que irá prestigiar sensivelmente essa classe. Aliás, sempre prestigiou, Humberto Leite sempre prestigiou ao povo de Santo Antônio de Jesus, aos artistas, aos desportistas e a todas as classes de Santo Antônio de Jesus. E agora, mais ainda, porque nós estamos, como eu já falei anteriormente, num momento muito bom, um momento que a gente vai ter condição de... O Centro Cultural está aí. Nós temos grandes eventos, vamos ter um São João, que já é uma grande festa do estado da Bahia, aqui em Santo Antônio de Jesus. Então, a oportunidade é que não vai faltar para que o prefeito tenha a condição de prestigiar toda essa classe. Agora, haverá algum projeto com relação ao estádio municipal? Grande projeto. O prefeito já disse em inúmeras entrevistas, inclusive hoje aqui, durante o anúncio dos secretários, que pretende construir um novo estádio em Santo Antônio de Jesus. O deputado federal Félix Mendonça, durante a campanha, em alguns comícios, ele também teve a oportunidade, que será uma grande meta dele, conseguir recursos para que Santo Antônio possa ter um novo estádio. Então, eu tenho certeza absoluta de que nós iremos, nesses 4 anos do governo de Humberto Leite, construir um novo estádio em Santo Antônio de Jesus, para que Santo Antônio de Jesus possa, dentro também do futebol, ocupar o lugar que ela merece, o lugar que ela tem hoje como o comércio e como cidade que cresce a cada dia, uma das principais cidades do estado da Bahia, e que nessa área do esporte realmente ela regrediu. Você que é um desportista nato também, que já teve a oportunidade de vivenciar e de participar como atleta de inúmeros eventos esportivos aqui em Santo Antônio de Jesus, você viu que isso regrediu, isso está aí para todo mundo ver. Mas a gente, nesse momento, é um dos nossos compromissos, um dos compromissos do governo de Humberto Leite, é fazer com que o esporte volte a ter aquela pujança que teve anteriormente em tempos bem mais alegres para nós. Algumas das praças esportivas de Santo Antônio de Jesus, exemplo da quadra do Urbe 2, a iluminação é precária, necessitam de intervenções urgentes. Que trabalhos poderão ser feitos nesse sentido para corrigir essas distorções? Mascarenhas, eu sempre disse isso, inclusive em conversa recente que tive com o prefeito Humberto Leite, eu estava dizendo isso, que o governo federal, essas quadras que são construídas nas cidades, principalmente aqui em Santo Antônio de Jesus, que eu já tive a oportunidade de ver a quadra que foi construída no bairro São Paulo, já tive a oportunidade de ver a quadra que foi construída na Santa Madalena, já tive a oportunidade de ver a quadra que, inclusive, você que joga baba lá me convidou, lá na Urbis 2. E eu sempre digo o seguinte, eu vou falar... Alguns projetos são anacrônicos, antigos. Eu vou ter a oportunidade de dizer uma coisa aqui, que eu tenho certeza que todos que vão nos ouvir irão entender o que eu quero dizer. Olha,
O governo federal manda dinheiro para o cara comprar um Mercedes. O cara compra um Fusca velho. A verdade é essa. Agora, onde é que ele bota o dinheiro, eu não sei, porque o governo federal manda os recursos para que sejam construídos equipamentos de primeira qualidade. Os equipamentos que são construídos são vergonhosos. Inclusive, eu tive a oportunidade de dizer a você que o cara que construiu aquela quadra que você joga lá na Urbis 2, ele não gosta de ponta. Você se lembra daquele quadro do programa de Jô Soares, que ele dizia assim, bota ponta, Tele. Eu vou dizer isso para quem construiu aquela quadra, porque a iluminação daquela quadra, ela só começa a iluminar do meio da quadra para dentro. As laterais são escuras. Então, você vê que a pessoa que construiu aquilo ali não entende nada de construir aquilo ali, porque é um absurdo total. Então, o prefeito Humberto Leite teve a oportunidade de, na campanha, visitar os bairros, e ele viu, ele também conhece de esporte, porque ele praticou esporte. Então, ele conhece um pouco de esporte. E ele viu que esses equipamentos que nós temos aí são totalmente desqualificados. Então, um dos projetos dele, e naturalmente que é um projeto da Secretaria, é de, em primeiro lugar, recuperar esses equipamentos para que eles possam ter as mínimas condições necessárias que o esporte exige, para que o atleta tenha um equipamento mínimo necessário para ele poder desenvolver. E também é um dos objetivos do prefeito, ele já conversou sobre isso comigo, de que nós criemos escolinhas nesses locais, para que a criança tenha, inclusive, a orientação de professores. Não é só você construir a quadra, você tem que construir a quadra e você tem que dar a devida condição para que aquelas crianças, para que aquelas pessoas que vão ali praticar o esporte, tenham um mínimo de condições necessárias. Então, é isso que a gente pretende fazer. A gente vai sentar, vai conversar, vai entrar em contato com as associações de bairros, para que a gente possa coordenar isso e para que, a partir do ano de 2013, todas as pessoas que gostam do esporte, que já praticam, e as crianças que estão vindo aí, querendo começar a praticar o esporte, tenham as devidas condições para isso. Finalizando a sua mensagem aos esportistas e artistas de Santo Antônio de Jesus e à comunidade como um todo. Eu quero deixar a minha mensagem de otimismo e de agradecimento aos desportistas, porque ao longo desse período aí que anteveio a minha indicação pelo prefeito, as pessoas na rua indicavam muito meu nome, foi uma coisa assim natural. Inclusive, eu não estava aqui na hora que o prefeito anunciou o meu nome, mas algumas pessoas me disseram aqui que no momento que anunciaram, o meu nome foi bastante aplaudido. Eu quero agradecer a esse voto de confiança da população e dizer que o nosso compromisso é um compromisso grande, é um compromisso de fazer o melhor, de fazer com que Santo Antônio, o esporte e a cultura de Santo Antônio, seja do tamanho do seu povo e do tamanho do seu comércio e do tamanho de tudo aqui em Santo Antônio, ou seja, seja grande, que seja grande e de qualidade, né? Então, esse é o nosso compromisso e eu tenho certeza que com o apoio, é o compromisso do prefeito, que é o principal, ele quer isso, ele sempre gostou, ele sempre, é uma das preocupações dele. Inclusive, eu vou dizer uma coisa aqui, pela primeira vez você vai ser o primeiro órgão de imprensa que eu vou falar. O prefeito Humberto Leite me disse que se alguém perguntasse a ele qual era o maior desejo dele, que ele tinha como cidadão, como pessoa, ele disse que o maior desejo dele seria fazer um gol numa Copa do Mundo, para você ver o tanto que ele gosta de esporte. E porque nós estávamos conversando e citamos o nome do Júnior, e ele me disse assim, poxa, Murilo, Júnior fez um gol na Copa do Mundo. Esse era o meu maior desejo. Se alguém me perguntasse o que é que eu gostaria na vida, eu queria fazer um gol na Copa do Mundo. Então, para você ver o tanto que ele valoriza o esporte, o tanto que ele gosta do esporte. Então, esse compromisso dele é meu também, e eu tenho certeza que com a participação de toda a população, inclusive vocês da imprensa, vocês que procuram divulgar as notícias para que o povo tenha conhecimento, eu sei que irão também nos ajudar muito, e eu fico muito feliz nesse momento de estar aqui falando para você e para todos os seus assistentes, no caso, né? Porque é a internet que você, né? Então é um prazer muito grande.